Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero lembrar que vocês, do curso Conceitos Fundamentais da Psicologia, que eu vou estar proferindo aqui em Colonial Heights, Virgínia, de 14 a 19 de setembro. Informações e inscrições com o senhor Eduí. Telefone 041 99744443 ou 041-3527-0987 ou pelo e-mail edui.ferro@uol.com.br. A programação do curso está lá no meu site olavodecarvalho.org. Lembrando também do curso de Simbologia e Cosmologia do meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, o Gugu, que está formando uma turma para o segundo semestre do ano em Fortaleza. Informações e inscrições com Renata, telefone 085-8652-0581. Se quiserem informar a turma aqui em Belo Horizonte e Brasília, informações com o Eduí pelo mesmo telefone que eu já dei acima. Aqui eu recebo um pedido muito justo do pastor Elder Faber para apoio a um abaixo-assinado que está sendo circulando pela internet em defesa da psicóloga Rosângela Justino, e está ameaçada de perder o registro no Conselho Federal de Psicologia, porque se alguém aparece no consultório dela dizendo, olha, eu sou homossexual e queria largar disso, queria outra vida, tal, e ela então comete o crime de ajudar a pessoa a deixar de ser aquilo que a pessoa não quer mais ser. Por causa disso, esses vagabundos sem vergonha, canalhas, vigaristas do Conselho Federal de Psicologia, querem caçar o registro da mulher. Vê se pode uma coisa dessa. Quer dizer que isso aí o que eles estão decretando é que ninguém pode jamais deixar de ser homossexual. Uma vez homossexual, você está condenado para sempre. Tá certo? Se você quiser sair, precisar de alguma ajuda para isso, é proibido, absolutamente proibido. Agora, se você quiser se tornar homossexual, você fala, olha, até aqui eu estou vivendo bem com a minha mulher, mas eu decidi, né, como diz meu amigo, decidi parar de fumar e começar a dar, né? Você pode no psicólogo, o psicólogo é obrigado a ajudar você. Então, o abaixo-assinado está na seguinte parte, www.cpr.org.br/abaixo, assinado, Rosângela Justino, Rosângela com Z, rosangelajustino.htm. Então vamos todo mundo lá assinar. Aqui alguém me chama a atenção, para que na Veja dessa semana, que eu não li, que há um artigo da Raquel Salgado, no qual o deputado do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Flávio Dino, afirma na defesa da aprovação de um projeto de lei que controla a internet das campanhas eleitorais. Não podemos aceitar que a internet seja um território sem regras. Olha, eu também acho que a política não deveria ser um território sem regras. Uma das regras deveria ser a seguinte: qualquer partido que tenha apoiado um regime genocida deveria ser fechado e seus líderes colocados na cadeia. Eu acho que é uma regra que tinha que ser adotada no Brasil. A existência do PCdoB, que é o partido maoísta, o partido que durante décadas apoiou o governo mais genocida, o governo que matou 70 milhões de seus próprios cidadãos. Um partido desse não pode existir. Aqui, seu Flávio Dino, eu acuso o senhor publicamente, como membro do PCdoB, o senhor é cúmplice moral do governo mais genocida que já houve na história humana.
O senhor é um criminoso. A presença de gente como você na política é uma vergonha. Eis aí uma regra. Vamos fechar os partidos que foram cúmplices morais de genocídio e botar todos os seus líderes na cadeia. É o que tem que fazer. Se o senhor quiser fundar um partido nazista, o que acontece? Põe o cara na cadeia, evidentemente. Por quê? É fácil, o nazismo acabou, o regime nazista acabou. Então agora todo mundo virou heróizinho contra o inimigo morto. Agora, comunista ainda tem poder. Então, todo mundo baixa a cabeça, todo mundo puxa o saco e deixa vagabundos como esse pessoal do Partido Comunista do Brasil ficar posando de gente séria, ainda querendo cagar regra e querer, vamos dizer, limitar a liberdade de expressão dos outros. Ora, a própria articulista classifica essa manifestação do deputado do PCdoB como uma opinião dinossáurica só compartilhada por ditadores chineses, iranianos, cubanos e norte-coreanos, que tentam controlar a rede de computadores. Nas democracias dignas desse nome, a internet é indisciplinável. Raquel Salgado, né? Fique sabendo que aqui o governo Obama já está tomando todas as providências para instaurar o controle da internet e para tapar a boca de todos os seus adversários. Está havendo a mesma coisa aqui, quer dizer, não é só no Irã, não é compartilhado só por ditador chinês, iraniano, é pelo Obama aqui também. Agora, isso não é publicado no Brasil. Recebo aqui também uma mensagem do Eduardo Marcos Filho, dizendo o seguinte: professor, começou a cruzada do Rosário para a consagração da Rússia. Será que em 1917, quando houve a aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela pediu que o Papa reunisse todos os bispos do mundo e consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Isso seria, vamos dizer, o acontecimento mais fundamental da história do século XX. Vamos dizer, a conversão da Rússia ao catolicismo mudaria o curso da história. Tá certo? E ela avisou que se não fizesse isso, haveria as seguintes coisas: haveria uma nova guerra no pontificado de Pio XI, exatamente como aconteceu. E a nova guerra seria prenunciada pelo aparecimento de luzes estranhas no céu, como toda a população parisiense viu logo antes da Segunda Guerra. Tá certo? E que pronunciou várias outras coisas, todas aconteceram, todas. Leiam o livro do padre Paul Kramer, A Batalha Final do Diabo. Esse livro tem em português na internet, não tem desculpa para não ler. Eu considero um dos livros mais importantes que eu li na minha vida. Está documentada toda a infiltração nas altas esferas da igreja. Tá certo que você, hoje em dia, quando está falando com um bispo, com um cardeal, você não sabe o que está falando, não sabe se é um cara da igreja ou um cara da KGB. Tá certo? Então, desde que Nossa Senhora fez esse pedido, tem gente no Vaticano fazendo todo o possível para que essa consagração jamais se realize. Tá certo? Então isso aí já está atrasado de mais de 4 décadas. E toda hora aparece lá um cardeal desconversando, e não faz. Né? Quer dizer, a própria igreja já declarou que a aparição de Fátima foi uma coisa legítima, que é um acontecimento fundamental. O próprio Papa já beatificou as 3 crianças que receberam a mensagem, tá certo? Quer dizer, confirmou a veracidade da mensagem, embora a terceira parte não tenha sido divulgada integralmente até hoje. Mas e a consagração da Rússia? Nada. O pessoal está enrolando. Então agora, aqui eu não sei quem foi que lançou, foi a Fraternidade de São Pio X, lançou a Cruzada e o Rosário, pedindo a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Então vocês são católicos, aqueles entre os meus ouvintes que são católicos, por favor, rosário neles, todo dia. Tá certo? Um dia o Papa vai ceder, tá certo? Vai ceder e vai fazer o que é a obrigação dele fazer. Por falar em Papa, daqui a pouco nós teremos uma entrevista com o padre Paulo Ricardo, que vai nos esclarecer algo desta encíclica que nos deixou perplexos. A encíclica tem uma parte doutrinal, que está tudo muito certo, e tem uma parte de análise da situação socioeconômica que está 100% errada. Eu não acredito. Essas coisas. Alguém meteu a mão nessa encíclica. Aliás, no livro do padre Paul Kramer, ele informa que a reforma feita em 1967, a reforma da Cúria Romana, modificou a estrutura de poder, de maneira que a maior parte das decisões, quem toma é o secretário de Estado, e o Papa só assina embaixo, coloca o carimbo. Quer dizer, a autoridade do Papa, o poder do Papa sobre a igreja diminuiu formidavelmente. E esse pessoal que está infiltrado na burocracia, que domina a burocracia, são esses caras que estão mandando, eles fazem o que querem. Né?
Então, daqui a pouco o padre Paulo Ricardo vai nos dar um esclarecimento sobre isso, espero que ele consiga a ligação. Eu queria recomendar aqui para vocês 2 sites que me foram informados aqui pelo Luciano Lucena, de Taubaté. Os sites são realmente muito importantes. O primeiro é http://pesadelochinês.blogspot.com. É a única fonte de informação no Brasil que está permanentemente atualizada a respeito dos horrores que estão acontecendo na China. E que o pessoal fica preocupado, então, com o destino dos pobrezinhos dos terroristas que estão, né, presos em Guantánamo, né? E todos eles saem da prisão mais gordos do que entraram. O maldito exército americano obriga os caras a comer eles de hambúrguer, steak o dia inteiro, uma coisa cruel. Tá entendendo? Agora, enquanto isso, na China estão lá cortando olho, cortando nariz, matando gente a rodo, e não sai uma linha nessa porcaria dessa mídia brasileira aí, Estadão e Folha e o Globo, que não serve nem para limpar a bunda, meus filhos, que bunda é um lugar de respeito, tá entendendo? Não esqueça que um dia a sua mãe colocou talquinho na sua bundinha, achou aquilo uma coisa linda. Agora você vai conspurcar o negócio passando lá uma Folha de São Paulo, Estadão, principalmente o Estadão e o Globo. Meu Deus do céu, não faça isso. Não faça isso. Aqui o Flávio... outro site que ele recomenda também é http://blogdafamiliacatólica.blogspot.com. Né? Olha, esses 2 sites são pontos principais de informação. Olha aqui, gente. A revista Newsmax, que é muito importante aqui, ela publicou agora uma edição especial sobre a crise da mídia impressa americana. Os jornais aqui, os grandes jornais, que são todos vendidos para esse pessoal do Bilderberg, estão todos falindo. Quer dizer, você mente. Chega uma hora que o leitor enche o saco, não acredita mais. E se não acredita mais, para que ele vai comprar aquela porcaria? Então, você vê, o New York Times já foi obrigado veja que coisa desesperada, arrendar metade do seu edifício para poder arcar com as despesas. Isso aí, quando o jornal faz isso, quer dizer, está na véspera de fechar. Tá certo? E, enquanto isso, a única fonte de informação garantida é a internet. Claro, na internet nós temos um problema que tem informação demais. E tem muita porcariada também, então você tem que ter um critério. Mas você tem a liberdade de você examinar, né, as verdades, as mentiras, as páginas boas, as páginas ruins, e você selecionar de acordo com as luzes da sua razão. Tá certo? Então, aqui o Vitor Augusto Cordeiro Milagres pergunta: tenho 17 anos, estou prestes a fazer vestibular. Sempre que posso, escuto a gravação do seu programa no Blog Talk Radio. Muito obrigado. Digo isso porque penso em cursar filosofia e gostaria que o senhor me indicasse alguma faculdade boa aqui no Brasil, se é que existe. Não existe. Não existe nenhum curso de filosofia, tá certo? Que mereça o nome. Isso é tudo uma empulhação monstruosa. Esse pessoal, não é que o curso é ruim, os caras não têm ideia do que é filosofia. Claro que sempre tem 1 ou 2 profissionais lá no meio que são bons, que estudaram, fizeram um esforço, mas acontece que o trabalho deles se dilui no meio. Né? Por exemplo, na USP, que eu sempre desci o cacete da filosofia USP, no meio de todo aquele bando de vigaristas, tem um sujeito chamado Rubens Rodrigues Torres, que era um estudioso de Schelling, um homem muito sério, tudo que ele escrevia era coisa bem informada, séria. Então, falando, tem um sujeito fazendo serviço direito, mas acontece que dilui no meio. Entendeu? Você vai estar lá, eu tenho que ouvir aquela pseudo-filosofia de Dona Marlene Chauí, Gianotti, etc. Não dá. Mas não vale a pena. Eu sugiro o seguinte: você faça o curso de alguma outra coisa, tá certo? E acompanhe o meu curso de filosofia aos sábados. Agora, pega um curso bom. Cursos bons no Brasil, tem curso bom na área técnica. Curso de engenharia, excelente. Curso de engenharia naval, muito bom. Tem alguns cursos de física, muito bom, embora físico será tudo maluco. Então, pega um curso dessa área, ou então um curso da área de História da Arte, uma coisa assim, alguma coisa que sirva, inclusive, para a sua profissão. Veja, a filosofia não é uma disciplina como as outras. Eu sempre recomendo que a pessoa se preencha do conhecimento factual, conhecimento de história, conhecimento científico, tal, antes de começar a meditação filosófica. Filosofia não é uma coisa feita muito para gente jovem, quer dizer, você precisa ter alguma cultura consolidada para que valha a pena o estudo da filosofia. Hoje o pessoal inventou essa monstruosidade que é filosofia para criança, que é só para enganar, uma espécie de pedofilia intelectual. Né?
Então, eu sugiro isso, faça o curso de alguma outra coisa. Eu asseguro para você, os melhores alunos que eu tenho no curso de filosofia, vêm todos do curso de engenharia, física, essas coisas. Nenhum vem de curso de filosofia. Aqui, o Pietro não entendi o sobrenome, me sugere o seguinte: todos falam que o sistema capitalista é ocupado pela crise mundial, mas ninguém diz que foram, em grande parte, os sindicatos, com as suas regalias muitas vezes exageradas, talvez os principais culpados pela falta de lucratividade e queda de qualidade de muitas empresas. Mas é exatamente isso. É exatamente isso o que aconteceu aqui. Quer dizer, não é só sindicato, é ONG, comedeira de partido político e, sobretudo, aquele famoso plano Coward-Paiva, bolado por gente que é da curriola do Barack Obama, né, que eles pensavam assim: a Previdência Social anuncia certos direitos, mas, na verdade, só 10% das pessoas que nominalmente têm esse direito estão desfrutando deles. Se a gente conseguir inscrever os outros 90%, vai falir a Previdência. E daí dá uma crise, e daí a gente instaura o socialismo. Eles planejaram isso há 30 anos, explicaram, publicaram isso no jornal, na revista The Nation, tá certo? Disseram o que ia fazer e fizeram. Agora vem até o Papa dizer: é o liberalismo, a desregulamentação do mercado que criou a crise. Mas o que é isso? O que entende o Papa de economia? Note bem, quando o pessoal fala infalibilidade papal, a infalibilidade papal vale para as matérias de doutrina e de moral. Isso não quer dizer que aquela pessoa seja infalível. Quer dizer que Deus não permitirá que um Papa promulgue uma doutrina falsa ex cátedra. Isso Deus não vai permitir. Então a infalibilidade não é propriamente dele. É investida nele pelo cargo, aquele cargo que tem uma proteção de Deus, não deixa que ele erre nisso. Mas no resto ele pode errar à vontade, pode falar besteira à vontade, está entendendo? Ele é apenas uma pessoa como qualquer outra. Note bem, inclusive quando... E não é só o Papa, vamos dizer... O próprio concílio, por exemplo, o Concílio Vaticano II, tá certo? Não foi um concílio de ordem doutrinal, foi um concílio de ordem pastoral. Então, não promulgou nenhuma doutrina. Então é o seguinte: ninguém é obrigado a obedecer. Se você quer jogar todo o Concílio Vaticano II na privada, você pode. Eu jogo. O Papa não concorda. Acho que o Padre Paulo Ricardo também não concorda, mas pelo que eu vi do Concílio Vaticano II, nada se aproveita. Nada. Porque São Tomás de Aquino diz o seguinte: a ação boa é aquela que é boa nas suas intenções, nos seus meios de realização e nos seus resultados. O concílio foi mal na sua intenção, porque antes de lançar o concílio já fizeram aquele pacto de Metz que comprometeu, já viciou todo o concílio. Nos seus meios de execução, foi só empulhação, mentira, gente sumindo com papel. Sabe, parecia Assembleia de Estudantes, tá entendendo? E nos seus resultados, eu acho que sim, 30% dos católicos abandonaram a igreja, tá certo? Os outros estão tudo desorientados, a igreja está dividida. Alguns dos melhores católicos que tinha foram até excomungados. Agora foi suspensa a comunhão, graças a Deus. O Papa fez uma coisa muito certa. Então, mas que devastação! Leia o livro do Michael Davis, né? Pope John's Council. Michael Davis. Procure esse livro, é o livro mais sério que foi escrito. Ou então do Romano Amério, Iota Unum. Vocês vão ver que desgraça que foi isso. Vamos ver se é o Padre Paulo Ricardo aí. Alô? Alô, Olavo? Eu? Está dando para ouvir? É o Padre Paulo falando. Seja bem-vindo, Padre Paulo. Você é sempre convidado especial aqui no nosso programa. O programa está às suas ordens. Muito obrigado. Quantas vezes quiser. O tempo que quiser. Pode tomar o programa inteiro se quiser. O pessoal gosta. Tá joia. Então o senhor tinha nos prometido um esclarecimento sobre o negócio da encíclica. Exato. Então, veja só, a questão da encíclica, né, existe aquela distinção que você fez no seu artigo, muito adequadamente, né, entre aquilo que é o ensinamento de moral, né, do Papa e ensinamento enquanto autoridade pontifícia, e tem toda outra questão técnica, né, que o próprio Papa diz na encíclica que a Igreja não tem soluções técnicas, não é? E é exatamente aqui que está a distinção mais importante que eu penso. E aqui, diante dessa... qual é a minha opinião, né, específica a respeito da encíclica? Houve
conferência do Papa, assim que caiu o Muro de Berlim, não é, o Papa fez uma conferência em 1989, onde ele dizia que o caminho, né, para o Estado, o relacionamento correto do Estado com a justiça, com a moralidade, ele usa essa expressão, é o humilde caminho entre a anarquia e a tirania. Não é? Ou seja, nem o controle excessivo, estatal, opressivo, né, do Estado do Big Brother, e nem a anarquia do laissez-faire de uma economia que fica assim completamente jogada, né? Isso é constante na doutrina da Igreja desde o século XIX, né? Exatamente. E é exatamente esse caminho que o Papa está propondo nessa encíclica Caritas in Veritate. Agora, o problema é que quando ele desce aos detalhes, não é? Essa doutrina, que é muito clara na concepção da Igreja, eu vejo que a encíclica ela tem uma certa dificuldade, que é exatamente o problema que o Papa não teve ninguém que fizesse para ele uma análise de conjuntura adequada. Ou fizeram a análise errada, de propósito, né? Provavelmente a coisa foi essa, porque veja só, quais os indícios que nós temos disso. Quando houve a remissão da excomunhão dos bispos lefebvrianos, que vocês se lembram, e você estava mencionando isso agora, né? Quando houve a remissão dessa excomunhão, houve todo um griteiro por causa da posição do bispo Williamson a respeito do Holocausto, etc, etc. E isso provocou que o Papa teve que explicar sua posição, dizer mais uma vez que a Igreja condena o Holocausto, admite que o Holocausto existiu, etc. E o Papa escreveu uma carta para os bispos do mundo inteiro explicando isso. E nessa carta, o Papa dizia assim, que ele não sabia da posição do bispo Williamson e que para tomar atitudes daqui para frente ele teria que consultar mais a internet. Ora, o Papa dizer um negócio desse, ele está admitindo que os colaboradores dele não estão dando para ele matéria suficiente para ele tomar decisões. Quer dizer, ele está dando que ele precisaria consultar pessoalmente a internet. Ou seja, que ali... Absurdo. Quer dizer, agora o Papa tem que ir lá na internet, no teclado e tal, para ele ficar sabendo das coisas, porque se for depender dos assessores, chega tudo errado. Meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse mundo? Então, a gente vê que está havendo ali alguma dificuldade, algum problema interno, né, dentro da organização da Cúria, o pessoal que está ajudando o Papa. Então, eu acho, assim, essa é a minha opinião. Eu acho que o Papa, dentro da encíclica, ele está correto doutrinalmente, né? Só que quando ele sai da doutrina e vai aplicar para a realidade, a gente vê que a aplicação dele não bate com o mundo real, né? Exatamente. Ou seja, o mundo no qual nós estamos vivendo não é o mundo, né, conforme o Papa está lendo. O Papa está lendo a realidade da economia mundial. Por exemplo, aquilo que você estava dizendo, o Papa é um grande teólogo, ele não é um economista, não é? Então, não sendo um economista, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o Papa praticamente está fazendo uma análise de conjuntura que alguém passou para ele. Exatamente, né? Exatamente. Então, é essa análise de conjuntura que, ao meu ver, está viciada. Ou seja, o Papa, infelizmente, não tem um Olavo de Carvalho do lado dele que faça análise de conjuntura, né? Tem que dizer, eu faço de graça. Né? Porque eu digo isso, Olavo, até mesmo como experiência pessoal. Né? Eu sempre gostei muito de estudar filosofia e teologia, mas foi a partir de 2002, quando eu conheci, através da internet, os seus artigos e os seus escritos, e aquilo lá mudou completamente a minha visão da realidade. Porque, afinal das contas, o pessoal pode ter simpatias ou antipatias por você. Agora, que você é competente nesse negócio que você faz, você é. Né? Ou seja, você tem uma quantidade de informações enormes
que iluminam a gente. Então, depois, a pessoa pode concordar ou discordar, né, na solução prática, em detalhes, em juízos específicos, etc. e tal. Né? Por exemplo, essa questão do Vaticano II, né, você sabe muito bem, né, nós já conversamos sobre isso, a minha posição a respeito do Vaticano II é um pouco mais de nuance, né? Ou seja, você é bastante severo no seu juízo a respeito do concílio, eu já acho que a coisa não é tanto assim, né? Houve, sim, maracutaia. Minha vida foi determinada pelo Concílio Vaticano II. Todo o curso da minha vida. Uhum. Eu tive 30 anos de besteira na minha cabeça, graças ao Concílio Vaticano II. Uhum. Sim, E mas aí que tal, a minha geração padeceu isso, o senhor veio um pouco depois. Agora o pessoal que em 1962 estava ali com 14 anos, 15 anos, tal, todos nós ou nos afastamos da igreja, ou aderimos à parte errada da igreja. Foi uma devastação, quer dizer, não dá vontade de ser compreensivo com essas pessoas, tá entendendo? Eu sei. Tem que perdoar, mas não é eu que tenho que perdoar, é Deus que tem que perdoar. O meu perdão não vale nada, tá entendendo? O que eles têm que pedir é perdão a Deus. Eles fizeram eu compreendo. Eles fizeram, viu? Eu sei. Muito Mas veja só. Com esse pessoal conservador, eu conheço a história do pessoal, vamos dizer, daquele pessoal do grupo do Dr. Júlio Fleshman no Rio de Janeiro. O que aquele pessoal sofreu de humilhação, de perseguição, foi uma coisa horrorosa. Por quê? Qual era o pecado deles? Eles eram católicos, é esse o pecado. Não, eu compreendo e estou perfeitamente de acordo com essa indignação diante das injustiças que vieram depois do concílio. A igreja, você vai concordar comigo, a igreja é o eixo do mundo. Se ela balança, tudo cai. Sim, exato. Então, a história do Brasil nos últimos 40 anos pode ser todinha explicada pela decadência da igreja. É praticamente a causa única de toda a porcaria que aconteceu. Não, aí nós estamos de acordo, ou seja, que a igreja está em crise, não é? E aí que esta crise veio após o Vaticano II e trazendo o rótulo de estar agindo em nome do Vaticano II, isso não tem dúvida nenhuma. Só que onde é que está a diferença de visão entre nós, que sabe que diferença de visão existe, né? Eu sei. Então isso não é problema nenhum. Mas a diferença é a seguinte, é que o concílio, para mim, são os documentos do concílio, né? E não aquilo que as pessoas fizeram no concílio. O que as pessoas fizeram no concílio, isso daí a gente pode condenar, mas não é o concílio, são as pessoas do concílio. O concílio é o documento, e os documentos, eles são bastante válidos e, por exemplo, com relação à questão da condenação... São válidos se forem interpretados de uma maneira coerente, com 2000 anos de doutrina. Exato. E aí agora, o pessoal da teologia liberal... O pessoal da teologia liberal quer interpretar de uma forma cismática, né? De uma forma completamente que não é consoante com a tradição da igreja. E o Papa está justamente lembrando os católicos que nós temos que... O verdadeiro Concílio Vaticano II não é esse negócio aí que o pessoal fala ao espírito do Vaticano II. O verdadeiro Concílio Vaticano II são os documentos. E esses documentos têm que ser interpretados, se eles significam alguma coisa, eles só significam se estiverem em sintonia com a tradição da igreja de 2000 anos. Aí está muito claro. Não quer dizer nada. Claro. Né? Senão não quer dizer nada. Então, por exemplo, a história da condenação do comunismo. Né? A condenação do comunismo, houve toda essa maracutaia que você falou aí, de fato teve isso. Né? As pessoas que estavam lá presentes, tem fontes primárias que atestam isso claramente, que o pessoal fez de tudo para que não houvesse uma condenação explícita do comunismo dentro do texto da Gaudium et Spes, que é a Constituição que trata do ateísmo contemporâneo também. Bom, o que aconteceu? Tantos padres conciliares fizeram assinatura, abaixo-assinado, pedindo que fosse condenado o comunismo. No final das contas, eles conseguiram somente o quê? Conseguiram uma nota de rodapé. Ou seja, no capítulo do ateísmo, tem uma nota de rodapé que lista todos os documentos. Documento de Paulo VI condenando o comunismo. Documento de João XXIII condenando o comunismo. De Pio XII. De Pio XI. Está lá. Milhares e milhares de páginas conseguiram botar a notinha de rodapé.
Exato, exato. Aí perguntaram para o Dom Sigô, né, que era um bispo bastante conservador aqui do Brasil, um ótimo bispo, perguntaram para o Dom Sigô, e aí, o senhor está satisfeito com o que o documento diz do comunismo? Ele disse, olha, na nota de rodapé é melhor do que nada. Agora, ter o chapéu no bolso não é a mesma coisa que ter o chapéu na cabeça, né? Exatamente, enfiar o chapéu no bolso. Foi esse o comentário que ele fez, né? Agora, de fato, então isso é lastimável, porque por causa desta ausência de uma condenação clara do comunismo nos documentos do concílio, o que é que aconteceu? O pessoal achou que a igreja não condenava mais o comunismo e começou a flertar com o comunismo. Isso sim é consequência desta omissão terrível. Claro. Né? Porque o pessoal aproveitou, mas o Vaticano II, não é? Materialmente falando, o texto tem lá a condenação do comunismo na nota de rodapé. Quer dizer, ele deve ser interpretado nessa continuidade. Né? Agora, infelizmente, foi uma omissão vergonhosa, uma maracutaia vergonhosa, isso não tem dúvida nenhuma. Quando a gente aceita os documentos de um concílio, nós não estamos aceitando os atos que as pessoas do concílio fizeram. E, depois, outra coisa. Você pode ver, Olavo, que hoje em dia, dentro da Igreja Católica, ninguém mais quer ler o concílio. Ou seja, os documentos reais. Os tradicionalistas não leem porque abominam. Os modernistas, né, não leem porque acham que já superaram, eles já estão no estágio posterior. E o Papa Bento XVI quer que a gente leia o concílio em sintonia com 20 séculos de tradição, e eu acho que essa é a posição mais correta. Né? Então, essa é a questão doutrinal. Com relação à encíclica, que é o assunto que nós estamos falando aqui, eu acho que realmente essa encíclica, ela doutrinalmente, quem conhece o pensamento do Ratzinger, ela é aceitável doutrinalmente falando, não é que ela não cai na heresia. Impecável e oportuno. Eu, inclusive, vou escrever um artigo, né? Estou escrevendo um artigo, conforme nós combinamos, se você... o pessoal, vou colocar no meu site, vamos colocar na Mídia Sem Máscara, né? Esse artigo a respeito da parte doutrinal da encíclica, e também o problema é que quando a gente sai da parte doutrinal e cai na aplicação disso dentro de uma análise de conjuntura, o mundo no qual o Papa está aplicando essa doutrina não é o mundo real no qual nós estamos. Em que é que consiste a dificuldade que eu vejo? Porque o Papa, o que é que ele quer? Só para as pessoas entenderem do que é que nós estamos falando aqui. O Papa, aqui, para você ler a encíclica direito, tem que distinguir entre globalismo e globalização. Né? Globalização é um fenômeno que é moralmente neutro. Ou seja, é uma coisa que é uma característica da nossa época. Eu estou aqui falando com você através da internet, do outro lado do planeta. Isso aqui é globalização. Né? É um fenômeno neutro. Isso é bom se a gente usar para o bem, é mal se a gente usar para o mal. Né? Agora, o globalismo, né, é um governo mundial com toda a sua ideologia de querer realizar um mundo perfeito aqui na Terra, etc. e tal. Isso é revolucionário, isso é abominável. Não é? Exatamente. Então, o Papa Bento XVI, ele aceita o fato da globalização e condena o globalismo. O problema é que ele não condena esse globalismo explicitamente na encíclica. Ele só condena implicitamente, fica nas entrelinhas. E aqui está a fraqueza do documento. Não é? Isso dá mais muita confusão, Exato. Então, o documento, eu acho que o Papa quis evitar enfrentar diretamente o pessoal globalista, né? Para não criar mais um griteiro ao redor dele, e terminou que ficou uma coisa meio sutil demais. O cara precisa ser teólogo e saber interpretar a encíclica para entender o que é que o Papa está dizendo. Então o Papa, ele condena o globalismo, mas condena implicitamente. No documento,
qual é a frase que tem causado mais consternação no meio dos pessoal conservador? É quando o Papa propõe uma autoridade política internacional para guiar os problemas que decorrem da globalização. Que inclusive faz isso interpretando contraditório com o que vem adiante, porque adiante ele defende o princípio da subsidiariedade, quer dizer, essa autoridade mundial estaria submetida à decisão das nações. Mas se ele está submetido à decisão das nações, ela não tem autoridade sobre as nações, é o contrário. Então as duas, me parece que a contradição está muito mal escrita esse pedaço. Então o problema é que as coisas não estão claras. Agora, conhecendo o pensamento do Papa, né, em outros documentos dele, as duas encíclicas que precederam, por exemplo, as duas encíclicas Deus Caritas Est e Spe Salvi, o Papa, por exemplo, condena claramente, né, o marxismo, etc., nas duas encíclicas. Por que essa encíclica, que é uma encíclica social, o Papa não toca na existência do marxismo? Ele não fala nada. Isso para mim é uma coisa assim espantosa. Eu fico assim estarrecido, não sei por quê. Pois mas depois desse negócio que eu li aí sobre a reforma da Cúria em 67, que aumentaram demais o poder da Secretaria de Estado, é que está todo mundo metendo a mão nesses escritos lá, pai. Ou então pelo menos está alimentando o Papa com informações furadas. Sim. E inclusive o próprio estilo do documento não tem a clareza com que Ratzinger costuma escrever, não é? Eu não estou dizendo isso para tirar a autoridade do documento, não, porque afinal de contas o Papa assinou o documento, né? Se assinou é dele. Mas explica muita confusão, assim, a forma confusa do documento, porque esses documentos coletivos, né, onde muita gente mete a colher, termina sendo uma coisa que não sai tão harmônico como se fosse de uma mão só, né? Exatamente. Que é como o Papa está acostumado a escrever. Bom, então essa frase aí é que tem criado uma certa confusão. Eu acho que para a interpretação dessa frase, a respeito da autoridade política internacional, é importante uma exegese, uma interpretação do número 41. Né? No número 41, o Papa fala várias coisas que são muito importantes, né? Onde ele defende, né, a existência dos estados aqui, soberanos, independentes. E diz que não se deve proclamar depressa demais o fim do Estado. Não é? E a interpretação no contexto é claramente, ele não quer abolir os Estados soberanos para instaurar um governo mundial. Ele quer uma autoridade política que ajude esses estados frágeis. O número 41 fala isso bem claramente. Porque existem nações que estão sendo fagocitadas pelo globalismo. Então o Papa postula, e aqui a parte prática da encíclica que a gente não sabe se... né? Ele postula uma autoridade política mundial para defender isso. O grande problema é que os estados mais fracos não estão sendo oprimidos por outros estados, mas pelo próprio globalismo. Exato. Então, se vai ter uma autoridade política mundial, vai piorar o negócio. É isso que eu achei que a encíclica é incoerente. Isso aí certamente teve várias mãos ali e o negócio ficou ruim. Né? Uma parte parece que simplesmente é outra. Exatamente. Mas qual é a doutrina que está por trás, né? A doutrina está certinha, porque ele foi logo no começo, está tudo certo. Sim. A doutrina que está por trás é o seguinte, ele diz, veja, existem direitos do homem. Esses direitos humanos, esses direitos do homem estão na natureza das coisas, eles só precisam ser reconhecidos pelo homem, né? Porque foi Deus quem colocou esse negócio na própria natureza. E uma das coisas é essa coisa que as pessoas têm o direito de se autodeterminar, ou seja, a autodeterminação das nações é um direito. Então, se as pessoas querem ter um Estado independente, querem ter um país independente, é um direito deles ter um país independente, ninguém obriga a estar num governo global. Né? E aqui, essa parte doutrinal. Agora, como salvaguardar esse direito é que aí a gente entra na parte técnica, que é aquilo que o Papa está sugerindo, eu posso ver
se funciona ou se não funciona, né? Aí a gente entra na parte prática, não é uma questão doutrinar, né? E isso é importante que as pessoas entendam isso. E esclarecer isso, que o Papa, ele quer ver que a opinião dele, que eu não tenho prática, né, nessa parte mais técnica, a opinião dele é a seguinte, é que o liberalismo, esse laissez-faire, né, mais conservador, ele acha que é esse liberalismo que está dando asa demais, está dando muita corda para o pessoal globalista. Então alguém precisaria intervir para evitar isso. Mas são eles mesmos que vão intervir, os mesmos caras. Eles são os donos do pedaço. Eles advogam a liberalização da economia em certos lugares e, ao mesmo tempo, o aumento dos controles burocráticos. E eles fazem as duas coisas. Dão uma no cravo ou na ferradura. É o que Lenin chamava a estratégia das tesouras. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Exato. Então, depois é a solução prática, né, que eu acho que é a dificuldade. Ou seja, o problema está todo mundo enxergando e o Papa alerta para esse problema. Eu só senti falta um pouco na encíclica, foi exatamente disso. Ou seja, que o Papa admite a existência de um fenômeno de globalização, mas eu acho que a condenação do globalismo ficou implícita demais no número 41. Ali no número 41 ele condena o globalismo, mas não condena frontalmente, claramente, explicitamente. Fica nas entrelinhas e no conteúdo que ele está dizendo. E a solução que ele dá é que talvez criticável. Como você está criticando, acho que a sua crítica ela é válida, né, porque você tem uma análise de conjuntura mais ampla, e essa solução final é que fica difícil. Ou seja, como fazer com que esse globalismo não vá agora fagocitar todas as nações soberanas. Basicamente, aqui é que está a grande dificuldade. A dificuldade está no descer a uma técnica, como fazer isso. E outra coisa também, o Papa postula essa autoridade internacional que ajude a fazer isso, mas não diz quem vai compor, não diz como que nós vamos agora, de repente, arranjar um bando de burocratas que tenham uma visão cristã de mundo para pôr isso em prática. Onde é que vão arranjar esse povo? E na ONU que eles não estão, né? Na ONU é que eles não estão, né? Então, Olavo, era isso. Muito obrigado pela sua ajuda aí. E vamos continuar meditando esse assunto, que é extremamente importante. Eu acho que o documento ele tem que ser lido sem prevenção, sem preconceito, de maneira compreensiva. Mas, ao mesmo tempo, onde há um erro de fato, a gente deve assinalar. Falar, olha, isso não foi assim, esse diagnóstico está errado. Então, vamos em frente. Sim. Então, Olavo, eu agradeço a abertura de deixar eu participar do programa. Tá? Não, isso aqui é sempre quantidade de honra, pai. Muito obrigado, tá? Deus abençoe você, aí toda a família. Obrigado, tá? E vamos continuar nessa luta, porque a igreja merece que a gente lute contra essa crise, né? Tem o filósofo, o Rosenstock Hussey, que eu conheci através de você, porque você que faz o prefácio, a introdução e as notas de rodapé do livro dele, Origem da Linguagem, né? O Rosenstock, ele diz assim que a doença da linguagem é a crise. E a crise é quando o amigo fica em silêncio diante do problema do outro amigo. Exatamente. A igreja está em crise porque está todo mundo em silêncio e ninguém tem a coragem de falar e dar uma sugestão, um caminho de como sair dessa crise. Né? Qual é o caminho? O caminho eu acho, e aqui é a grande intuição, que eu acho que é do Vaticano II, que é do Ratzinger e dos teólogos que o ajudaram, né, um pequeno grupo, não todos, né, porque no Vaticano II tinha muita coisa que não prestava, assim, gente que era liberal demais e modernista, mas o pessoal da Nouvelle Théologie, o Delubac, né, e Companhia Limitada, o Ratzinger, a saída é voltarmos às fontes.
as fontes dos Santos Padres, da Sagrada Escritura, da liturgia, né, da época patrística. Eu acho que a gente precisa voltar para beber a água da fonte para ajudar a igreja a sair dessa crise. E é um pouco aquilo que eu tento fazer, né, seguindo na fidelidade a essa igreja de 5 anos. Né? Vamos lutar por isso. Eu sei que você também ama muito a igreja e luta por isso. E... Tá bom, então. Deus abençoe, Olavo, tudo de bom. Muito obrigado, o senhor também. Amém. Gente, agora alguém me manda aqui um artigo do Hélio Schwartzman, né? E é um exemplo, vamos dizer, das consequências do Concílio Vaticano II. E desde o Concílio Vaticano II, o pessoal perdeu o respeito pela igreja. Antigamente, mesmo quem não era católico, mesmo quem era anticatólico, falava das coisas com um certo respeito, com uma certa educação. Agora não precisa mais, agora é esculhambação. Então ele escreve aqui um artigo na Folha, né? Cuspindo não só no cristianismo, mas também no próprio judaísmo, mas cuspindo de uma maneira tão baixa, tão estúpida, tão idiota, que não dá nem para comentar. Então ele fala, por exemplo, ele gosta do nascimento virginal, da transubstanciação, né? Fala, não, nada disso acontece, tudo isso é contra a ciência, né? Quer dizer, como se a ciência tivesse algo a dizer nesse setor aí. Mas olha, o grande milagre, gente, o milagre mais espantoso não é a transubstanciação, não é o nascimento virginal. O grande milagre, o maior milagre de todos os tempos, é o Hélio Schwartzman ter sido aceito como membro do povo eleito, tá entendendo? Porque Moisés, quando estava subindo os sinais, se alguém avisasse, olha, vê aí o Hélio Schwartzman, ele falava, eu não quero mais, eu vou para casa, tá entendendo? Porque isso aqui é uma vergonha, é uma besta quadrada. A explicação que ele dá da transubstanciação é tão pueril, tão boba. Eu, aqui no programa não vai dar tempo de explicar, mas no curso do sábado, ou talvez numa das gravações extras que eu faço para o seminário de filosofia, talvez eu explique isso aí. Mas é uma coisa que você... Ele assina como bacharel em filosofia. Ainda bem que ele assina como bacharel em filosofia e não como filósofo, que ele nunca foi e jamais será. No Brasil não tem filósofo, só tem bacharel em filosofia, o país dos bacharéis. Você não é bacharel em filosofia, é bacharel em direito, é bacharel em economia e qualquer outra porra. Quer dizer o seguinte, você tem lá um atestado de que você é ignorante, tá certo? E é com isso aí que o Hélio Schwartzman assina. Muito bem, Hélio Schwartzman, continua assinando como bacharel. O dia que tu assinar como filósofo, eu vou pegar você e, olha, reduzir você àquilo que você é, que é o subnitrato do pó de bosta, porque você é muito ignorante. Você, não é que você não ignora o assunto, você abusa do direito de ser ignorante. No seu artigo não há praticamente uma linha que não tenha alguma estupidez pueril. Eu aqui não terei tempo de demonstrar isso, mas vou pegar você numa gravação e tu vai ver o que é bom para tosse. Tá certo? Tem que fazer que nem o Leandro Conde. O Leandro Conde se meteu comigo, eu dei umas respostas a ele, ele foi para casa e ficou 5 anos quieto. Tá certo? O Moacir Werneck de Castro, mesma coisa, foi para casa e ficou quieto. Dona Marilena Chauí também ficou quieta. Doutor Emir Sade também ficou quieto. Ninguém mais se mete comigo, e você também. Quer dizer... Olha aqui. Meu Deus do céu. Ele diz que a explicação da religião, a religião é tudo falso, mas a religião existe porque a religião dá prazer. É mesmo. Todo mundo vai na igreja lá ficar tocando punheta, né? É isso que quer dizer, ô seu idiota? Ah, pá, merda. Quer dizer, uns dizem que a religião é repressiva, né, sufoca o prazer, então agora vem os caras seguindo uma teoria do Richard Dawkins, dizendo que a religião existe porque ela dá prazer. Você não consegue ver a diferença entre uma igreja e um puteiro, rapaz. Puta merda. Aqui, o Jean Júnior. Faço física na Universidade Estadual de Londrina, escuto você no Blog Talk Radio. Ele está me pedindo aqui mais dicas sobre essa ligação do PT com as Farc. Eu digo, olha, para comprovar isso integralmente, o Jean, só precisa 2 coisas. Você procura no Mídia Sem Máscara os documentos, as atas do Foro de São Paulo. E você vai procurar lá o manifesto de apoio às Farc, assinado 1 ano antes da eleição de 2002. Foi em 2001. Isso é fácil de achar lá. Depois você compara isso com 2 discursos que... Um discurso que o Lula fez no 15º aniversário do Foro de São Paulo, que eu citei num dos meus artigos, você acha facilmente, procura lá no meu site, no aparelho de busca, Foro de São Paulo, aniversário, 15 anos. Então você vai achar. Onde o Lula explica como funciona o Foro de São Paulo. Então está explicado, é claro que
Vamos dizer, eles estão afirmando que existe uma parceria, eles estão afirmando que existe uma colaboração. E, ao mesmo tempo, conseguem manter isso secreto durante 16 anos. Que outra prova você precisa? Se um recibo de que deram dinheiro? Fala, o dinheiro não vem ao caso. Você acha que o PT está precisando do dinheiro da Farc? Pô, o PT tem seu dinheiro próprio. O PT acho que não ganhou um tostão com a Farc, mas ganhou vantagem política e o PT protege as Farc, porque tem interesse político em que a Farc tome o poder. A prova disso é que está aí o Lula dizendo que a Farc deveria se transformar num partido político. Ou seja, os caras durante 30 anos matam, traficam drogas, sequestram 7 mil pessoas, mantêm todo mundo prisioneiro em cárcere privado e depois, em vez de ir para a cadeia e ser fuzilado como devia, é premiado com a presidência da República. Ora, meu Deus do céu, se isso aí não é cumplicidade, eu não sei o que é cumplicidade. Você vai tirar, vamos tirar o Fernandinho Beiramar da cadeia e transformá-lo, então, em senador da República. É assim que se faz, é assim que esses caras querem. Agora, para você não achar que é só aí que as coisas estão ruins, olha aqui. O conselheiro científico nomeado pelo Barack Obama, o tal de John Holdren, você vê a mentalidade dos caras que o Barack Obama escolhe, ele vai na privada, entendeu? Na privada, né? Tem lá as amebas, ele sai daí ameba, peraí, deixa eu procurar na camada mais inferior. Daí vai lá, acha o John Holdren, que é um sujeito que advoga o controle mundial da população mediante o aborto compulsório. O sujeito quer botar o aborto compulsório, como tem na China. Você é obrigado a fazer aborto, se não fizer, você é fuzilado. O cara quer implantar isso no mundo, e é esse o conselheiro científico do Obama. Pois você vê o que tem na cabeça do Barack Obama. Dizer que tem merda? Não, abaixo da merda tem uma outra camada mais inferior. E lá ele achou esse sujeito aqui, tá entendendo? É um negócio impressionante, quer dizer que cada dia aparece mais gente com ideias monstruosas, com coisas, convicções, ideias inumanas, tá entendendo? E num tempo normal, essas pessoas não chegariam nem a dizer isso em público. Né? Agora está aqui, relatório do Congresso dos Estados Unidos diz que Venezuela está se tornando um narco-estado, quer dizer que o tráfico de drogas domina a Venezuela, ao mesmo tempo que o Congresso afirma isso, e está lá o governo americano ajudando o senhor Hugo Chávez a interferir dentro da política hondurenha para botar de novo no cargo aquele vagabundo, aquele criminoso do Zelaya. Olha aqui, essa semana abriram lá, acharam 45 computadores do Zelaya. Sabe o que tinha lá? Primeiro, tinha já o resultado oficial do plebiscito. Eles não chegou a fazer o plebiscito, o resultado oficial já estava pronto no computador do Zelaya. O que é para fazer com um sujeito desse? Cadeia é bom demais para esse cara. Um tipo desse se joga na privada, pedindo desculpa para os cocôs. Tá entendendo? E depois descobre lá também, esse recebeu dinheiro da Farc para a campanha dele. Está tudo lá no computador do homem. Agora, querem botar esse vagabundo de volta, e os Estados Unidos, que tem em Hugo Chávez o seu principal inimigo na América Latina, agora está de mãozinha dada com Hugo Chávez, tá certo? Para quebrar a soberania de Honduras e obrigar a aceitar de novo esse bandido na presidência. Quer dizer, esse mundo está ficando uma falta de vergonha na cara que é indescritível. Quer dizer, isso é uma porcaria indescritível, porcaria inominável. Outra coisa, tem muito pessoal que é religioso, sobretudo evangélico, reclama que eu xingo as pessoas. Né? Reclama que eu falo palavrões. Vocês não sabem nada nem da história da sua própria religião, seus idiotas. Vocês sabem do que Lutero chamava o Papa? Lutero dizia, o Papa é a merda que o diabo cagou na igreja. Literal, citação literal. Está no estudo do Denifle, que é o grande clássico dos estudos históricos sobre Lutero. Essa era a linguagem de Lutero. Essa é a linguagem do seu chefe, do seu líder espiritual. Que autoridade tem vocês para reclamar que eu xingo filho da puta de filho da puta, assassino de assassino, ladrão de ladrão? Vocês não têm autoridade nenhuma. Então pare com esse moralismo idiota que só serve para amarrar a sua própria mão contra seus inimigos. Porque vocês ficam querendo ser educadinhos, polidinhos, enquanto os seus inimigos escrevem coisas como essa que o Hélio Schwartzman escreveu na Folha contra o cristianismo, e vocês não falam nada. Vocês deixam de cuspir na sua cara e fica tudo bonzinho. Agora, se o Olavo vai na sua frente, fazendo o que você teria a obrigação de fazer, e xinga esses caras, daí você volta contra mim para você mostrar serviço, mostrar bom mocismo para esses caras. Vocês não têm vergonha, gente? O que é isto, porra? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.